Diz assim a palavra de Deus: e se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Disse Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí no pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse o Judas não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós, e não ao mundo? Verso 10. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Também. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Amém. Podemos acertar, queridos, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está dizendo declaradamente de que ele vai para o Pai, e quando o Senhor começa a ler, nós vamos ver quando ele ressuscita dos mortos e ele começa a conversar com os seus discípulos, e ele conversa com Pedro, e Pedro traiu Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes. E aí o Senhor se manifesta e começa a conversar com ele e dizer para ele: tu me amas, Pedro? E ele disse: eu te amo, Senhor. E assim o Senhor foi por 3 vezes com ele também. E ele se entristeceu. Aleluia. Mas o Senhor o abençoou. O Senhor o restaurou novamente. E Pedro, depois de ser abençoado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor, e o Senhor comunicar a ele com o tipo de morte ele glorificaria o seu nome, ele olha para João que ia caminhando e diz: e desse, Senhor, o que será? O Senhor disse assim: se eu quiser que este fique até que eu venha, que tens tu com isso? Vem tu e segue-me. Cada um de nós deve seguir a Jesus. Amém? Individualmente. Nós devemos nos preocupar com o outro, devemos nos preocupar com a nossa vida na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus vai cobrar de cada um, vai tratar com cada um separadamente. Então veja cada um como está andando, como está vivendo. Não dá para olhar para o outro. A Bíblia diz que foi do outro lado, 10 mil à direita, mas tu não será atingido, porque devemos olhar para Jesus, somente para o Senhor, para que nós possamos continuar trilhando o caminho pelo qual Ele nos chamou. Mas Jesus ele disse assim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? E muitos entenderam que João não morreria até que Jesus viesse e instaurasse o seu reino. Mas não é isso que o Senhor Jesus estava dizendo. O que ele estava dizendo é: se eu quero que ele fique até que eu venha, amém? É porque ele subiria ao Pai e ele viria novamente. Ou seja, se eu quiser que João fique, amém? Até que eu venha, a maneira como eu vou atuar pós a minha ascensão aos céus. É isso que Jesus está dizendo. A maneira como eu vou agir pós a minha ascensão aos céus. É exatamente isso que o Senhor está declarando. E tanto que João foi o único que não foi martirizado dos apóstolos. Todos os outros, eles glorificaram a Deus através da morte. Claro que João morreu depois, mas de avançada idade. Amém? Foi para a ilha de Pátimos e lá ele recebeu a revelação do Apocalipse, de como, na verdade,
após a sua ascensão, como Jesus ia se manifestar, como o Senhor Jesus iria trabalhar após ele ascender aos céus. Então, João recebe, amém, a revelação do Apocalipse, depois volta para Éfeso novamente, que conta a história de que ali ele permanece naquela igreja até morrer de avançada idade. Então, o Senhor chamar ele para a eternidade, a ponto de que quando João levavam João para a igreja, os irmãos tinham que carregar João, porque João já não podia andar mais. Eles diziam: agora o apóstolo João vai pregar a palavra do Senhor. E aí João se colocava em pé, e a mensagem de João era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amém? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sentava de novo, e no outro corpo era a mesma mensagem. Jesus. Amém? Louvado seja Deus, até que ele foi recolhido para a eternidade. Então Deus nos abençoe. Nós precisamos, como igreja na face da terra, amém, demonstrar o amor que nós temos recebido de Deus ao nosso próximo, começando pela nossa família, a igreja. Amém? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Disse Jesus. Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então você precisa amar o seu irmão. A igreja, somos membros dos outros e membros do corpo de Cristo Jesus. E precisamos amar uns aos outros. Eu falei hoje para a juventude, pela manhã, nós podemos ter pessoas que nós temos um relacionamento na igreja, não há problema disso. Amém? Porque Jesus também chamava Pedro, Tiago e João, ia mais adiante orar por eles, e por isso ele queria mais eles do que os outros apóstolos. Mas, para Jesus, todos eram iguais. E nós temos que tratar todos os nossos irmãos igualmente na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Essa mensagem de João de amai-vos uns aos outros, para nós, é a mesma. Porque o amor na vertical com Deus e a comunhão com Deus na vertical sempre vai ser proporcional ao amor que você tem pelos seus irmãos, pelas pessoas que você vê na horizontal. Porque se você não pode amar a quem você enxerga, muito menos aquele que você não vê. Então, que Deus me abençoe. Aí que nós somos provados. Amém? E aí que Deus começa a provar as nossas vidas, e nós demonstramos o interesse que temos pela palavra do Senhor. Se me amardes, disse ele, guardareis os meus mandamentos. Mas se eu amar somente aqueles que me amam, o mundo faz isso também. Nós temos que fazer a diferença. Amém? Por quê? Porque você sabe que em você mesmo não há mérito algum. Em mim mesmo não há mérito algum. Né? E muitas vezes, aquele que se queixa do outro, aquele que coloca defeito no outro, porque alguma coisa surgiu no relacionamento, é como o outro falando de exclusivo. É como se ele não tivesse defeito. E o que nós temos e herdamos de Adão é uma natureza pecaminosa. Uma natureza que por si mesmo não se aproxima de Deus, é inimiga de Deus e não quer saber de Deus. Então não há mérito algum em nós, segundo Adão e Eva. Mas segundo Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele nos tornou participante da natureza divina. Eu vou falar sobre isso hoje à noite, sobre as duas naturezas. Amém? Então, todos os méritos estão em Cristo Jesus, porque ele pagou um alto preço. Amém? E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo, não amou a igreja. A igreja só existe para o chamado
anunciar as virtudes do Senhor. Amém? Através de amar o próximo com o mesmo amor como somos amados por Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque quando nós erramos e quando nós pecamos, a Bíblia diz, vamos falar disso hoje à noite, nós temos duas naturezas, e a natureza santa que recebemos da luz de Deus, Jesus nos tornou participante da natureza divina. Ela não peca, e é verdade que ela não peca. Mas se você disser para mim assim, se você disser que não tem pecado, você mente. Por quê? Porque quando uma dessas naturezas ela é santa e não peca verdadeiramente, você tem a outra que peca e que se levanta contra Deus, que é inimigo de Deus. É por isso que nós pecamos. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca, porque temos as duas naturezas em nós mesmos e somos responsáveis por essas duas naturezas na presença de Deus. Meus amados, continuando a linha de raciocínio, por que nós devemos amar uns aos outros? Porque assim como você erra, falha e chega diante de Deus e pede perdão, e Deus lhe abençoa e lhe restaura, agora você tem que amar o seu próximo com esse mesmo amor com que você foi amado. Amém? Não pode ser um amor diferente. Agora eu vou tratar o outro conforme ele me tratou. Eu vou responder ao mal que ele fez com mal também. Não, você tem que amar o próximo com o amor com que você foi amado. Amém? Porque se o outro errou com você, é com ele e Deus. Você vai fazer o dever de casa e você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus estava falando e dizendo que ele iria, mas que ele voltaria. No versículo 23 do Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vós, e eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Amém? Deus, o Senhor Jesus, ele faria morada. Entenda, a morada de Deus em nós, pelo Espírito Santo, é exatamente essa nova natureza. O Espírito de Deus não tem nada a ver com a natureza que nós recebemos de Adão e Eva. Amém? Essa natureza pecaminosa, ele habita na nova natureza conquistada por Jesus na cruz do Calvário através do seu sangue pelas nossas vidas. Amém? É ali que ele habita. E é dentro de nós que existe a maior guerra, porque nós temos batalha todos os dias, mas essa guerra só termina no arrebatamento da igreja ou quando o Senhor nos chamar daqui para estar com Ele. Por que, meus irmãos? Amém? Falamos sobre juventude também. O maior inimigo de Deus é o diabo, mas o maior inimigo do homem é a sua própria natureza pecaminosa dentro do homem. Amém? É a sua própria natureza pecaminosa. Portanto, não deixe que nada venha separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Perdoe e ame. Ame e perdoe sempre, para você ter uma porta aberta diante de Deus. E vamos falar sobre isso. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz, os irmãos conhecem a palavra de Deus. E Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eles estavam preocupados. E o capítulo 14 inicia Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Não fiquem perturbados. Amém? Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. E a seguir, até o versículo 13, ele já dá a declaração da vida dele e do arrebatamento da igreja. Mas isso é uma coisa. Agora o versículo 23 que nós lemos não é com relação ao arrebatamento, é com relação após a ascensão de Jesus. Amém? Eu e o Pai, eu vou, mas eu e o Pai viremos para vós e faremos
Entenda o Senhor Jesus presente, a presença dele sempre presente juntamente conosco. E ele diz: não se turbe. Por quê? E aí ele vai respondendo através, de João para frente, nós vamos lendo, e dizendo que eu não vos deixarei órfãos, ou seja, no curto período em que eu me ausentar. Era isso que ele estava dizendo. Porque tratativas estariam sendo feitas no terceiro céu, do paraíso de Deus. E nesse curto período em que eu me ausentar, em pouco tempo, eu voltarei novamente. Eu vou me ausentar porque há uma necessidade. Eu vou me ausentar porque assim o Pai deseja que eu faça. E ele veio para fazer a vontade do Pai. João 6,38, ele diz assim: porque eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Se perguntasse para ele: mas o Senhor não vai fazer nada por conta própria? Ele diria: não, eu farei somente aquilo que o Pai me enviou para fazer e nada mais. E assim mesmo, ele estava sujeito à terceira poderosa pessoa de Deus, ao Espírito Santo, como homem, porque Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele desceu do céu e tomou a forma humana. E eu falei também para os jovens hoje, e as pessoas não identificavam ele, porque a Bíblia diz: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nem a beleza víamos para que o desejássemos. Sabe por quê? Porque ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade, mas da sua glória, da efulgência, amém? Do resplendor que envolve a sua pessoa. Porque o sol foi criado por ele, e você não consegue olhar para o sol diretamente, e nem para Jesus diretamente, se ele aparecer tal como ele é. Não dá para olhar, é uma luz inacessível. Não tem como você olhar. Meus amados irmãos, mas essa efulgência exterior, ele se esvaziou dela. Ele nasceu naquela estrebaria, naquele cestinho de palha, no meio das vacas. Ali estava o Senhor Jesus, sem parecer nem formosura. Amém? Esvaziou-se da sua glória, da sua efulgência, porque senão as pessoas olhariam e diziam: realmente esse é o Filho de Deus, por causa da efulgência, e não porque o amavam de coração mediante a sua palavra. Ele repreendeu totalmente e disse: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Você precisou ver para crer, mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Amém? Nós precisamos crer. Ele estava ensinando que nós precisamos acreditar. Então, ele se esvazia e ele vem gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele espera 30 anos para ele exercer o seu ministério, porque todos que eram sacerdotes precisavam exercer o seu ministério entre os 30 e os 50 anos de idade, segundo a ordem levítica. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ele veio segundo um outro sacerdócio, mas esperou os 30 anos para iniciar o seu ministério profético, sacerdotal, o seu reinado. Ele esperou aos 30 anos de idade e o fez por 3 anos. Amém? Então, porque a Bíblia diz que ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso amado Jesus. Amém? Mas, então, ele vai para a cruz e ele ressuscita no terceiro dia e ele começa a aparecer para os seus discípulos. Ele começa a aparecer e desaparecer, para que ele já pudesse ir se acostumando como seria após a sua ascensão, como ele agiria, como ele atuaria daí para frente. Então já foi acostumando eles, aparecendo no lugar, desaparecendo, aparecendo no outro lugar, e assim ele fez pelos 40 dias.
dias, a Bíblia diz: 500 pessoas aproximadamente se reúnem com ele, e ele ascende aos céus, ele sobe aos céus. E quando o Senhor Jesus sobe aos céus, a Bíblia nos ensina isso em Hebreus e em outras partes, que o Pai disse a ele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado de teus pés. Jesus, como o Filho eterno de Deus, não se escandalize com o que eu vou falar, vamos ampliar o conhecimento. Mesmo tendo ouvido tomar forma humana na terra, nunca deixou o céu nem o universo. Amém? Porque senão não é Deus. Ele se esvaziou da sua refulgência, daquela sua glória exterior, mas não da sua divindade. Amém? E assim como Jesus é infinito, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, e no espaço infinito resolveu criar um espaço finito para ele, determinado, que nós chamamos de universo. Para Deus é finito, foi feito por ele. Amém? E ele está em todos os lugares. Então, mesmo quando na terra, nunca deixou o céu, desceu para tomar a forma humana. E quando ele retorna aos céus, o Pai diz a ele, como filho homem, porque ele chegou e ele venceu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que através da cruz e do seu sangue, o Senhor Jesus aniquilou todo o império das trevas em si mesmo na cruz do Calvário. Ele reduziu todo o império das trevas de Satanás a nada. Amém, queridos? Como filho do homem, ele nasceu sem pecar e viveu sem pecar. Amém? E derramou o seu sangue, pagando um alto preço para nos resgatar para si mesmo. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem, reconciliando consigo o mundo. Então Jesus chega diante do Pai, e o que o Pai faz? O Pai diz: assenta-te à minha direita. Ou seja, quando ele dominou a terra, na sua humanidade ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Na sua divindade não precisa dizer, é onipresente. Amém? Mas na sua humanidade um lugar ao mesmo tempo. E aí o Pai diz assim: assenta-te à minha direita. Porque como filho eterno sempre se assentou, mas como filho do homem, ele precisava ser autorizado pelo Pai. E ele foi autorizado por aquilo que ele fez, a vontade do Pai na face da terra. O Pai estava dizendo a ele assim: agora tu pode unir a tua humanidade com a tua divindade e usar os teus atributos divinos na tua humanidade para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? É isso que o Senhor fez. Por isso que Paulo falando de Timóteo, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Louvado seja Deus. Só que agora, numa outra forma, de uma outra maneira, Jesus está em Espírito em nosso meio. Amém, queridos? O Senhor Jesus atua em Espírito em nosso meio. Mas ele disse: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo desceria e habitaria na vida deles. Amém? Louvado seja Deus. Faria morada na nova natureza que Jesus conquistou para eles, nas suas vidas. E aí, amém? Jesus também viria, porque assim como Jesus disse: eu sou um com o Pai, e ele disse:
em nossas vidas. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E quando a Bíblia fala de coração para nós, amém? Não é só que confia sangue para o corpo inteiro. A Bíblia diz para nós que o coração, segundo a Bíblia, ele é formado pelas 3 faculdades da alma e mais uma das faculdades do nosso espírito. Nosso espírito é composto por consciência, intuição e comunhão. A nossa alma, mente, vontade e sentimento. As 3 faculdades da alma, mais a consciência do espírito, esses 4 formam o nosso coração na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então eu experiência quando me amares de todo o vosso coração, me encontrareis. É preciso andar com a consciência, com a mente, com a vontade e com o sentimento. Tem que ser de todo o coração. Louvado seja Deus. E Deus veio para fazer morada em nosso coração. A presença do Senhor, ela é real em nossas vidas. O Senhor veio, olha bem, o Senhor está no Espírito e o Espírito está no Senhor. Amém? A unidade, embora, aleluia, que o Espírito Santo seja uma pessoa, ele está unido com o Senhor Jesus, e o Senhor unido com o Espírito, e o Pai da mesma forma. Aonde você quer chegar, pastor, com essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. É simples. Que o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, mas ele viria. Vejam bem, 10 dias após